pessoal, hoje a gente vai analisar um trabalho, um dos maiores e mais importantes do século XX. Vamos ver. Trata-se de Pablo Picasso e a gente vai analisar o trabalho Guernica. Picasso nasceu em Málaga, na Espanha, em 1881 e faleceu em Mougins, na França, em 1973. Vamos indo. Esse é Guernica. Guernica está no Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid. É um óleo sobre tela e tem 3,49 metros por 7,76 metros e é um destaque nesse museu. Ele se tornou progressivamente um símbolo político de protesto, emblema de todas as tragédias devastadoras da sociedade moderna e, portanto, um ícone da paz. Com o tempo ele foi se desenvolvendo com essas características. Aqui, para a gente mostrar que esse trabalho esteve aqui no Brasil. Essa foto tem o Juscelino Kubitschek como presidente, né? E esteve aqui na segunda Bienal Internacional de São Paulo em 1953. Né? Guernica, então, foi uma obra de arte itinerante depois da exposição inaugural. Foi exibida em diferentes cidades em 11 países da Europa e das Américas, para conscientizar as populações sobre a ameaça do fascismo. Vamos caminhando. Vamos contextualizar. Aqui, então, a gente está vendo as tropas do Franco que dominam Barcelona em 1936. Vamos falar um pouco sobre a Guerra Civil Espanhola, que vai de 1936 a 1939. O início da Segunda Guerra Mundial vai acontecer meses depois do final dessa guerra. Né? O que vai acontecer aqui? Os lados, os líderes, né, que são opositores para isso acontecer. De um lado, o Francisco Franco, não é? Que nasceu em 1892 e vai falecer em 1975, quando finalmente termina esse período fascista, né? Na Espanha. Desse lado, então, nós temos a falange espanhola tradicionalista, né, que tem uma força de extrema direita junto com o exército, conspirando para derrubar o governo republicano com apoio militar e político de Hitler e Mussolini. Claro que eles foram vitoriosos nessa guerra civil. E a Frente Popular, do outro lado, com lutas pela sustentação das reformas sociais e políticas, reúne todos os setores democráticos de esquerda, como socialistas, comunistas, anarquistas, liberais, e quando Manuel Azaña é eleito presidente, pronto, aí nesse momento a guerra civil estoura, porque eles não aceitam, né? Vamos caminhando para a gente entender onde fica Guernica, lá no País Basco, na Espanha. E o que ocorreu? Nessa cidade de Guernica, uma cidade pequena, ataques aéreos da Legião Condor, um grupo aéreo especial de aviação nazista, em 26 de abril de 1937. Durante 3 horas eles atacam essa cidade, portanto, com bombas aéreas, fazendo 1.645 mortos, muitos civis, crianças, veja o absurdo, feridos e a destruição total dessa cidade. Né? A destruição de Guernica foi a primeira demonstração da técnica de bombeamentos de saturação, mais tarde, portanto, empregada na Segunda Guerra Mundial. Portanto, vamos experimentar essas bombas nesta cidade. E aqui, outro contexto, o local onde foi exposta, né, a razão desse trabalho ter sido feito. Ocorreu aqui, então, uma grande exposição internacional, chamada Exposição Internacional de Artes e Técnicas Aplicadas à Vida Moderna, que aconteceu de maio até novembro de 1937, portanto, em plena Guerra Civil Espanhola. Eu coloquei essa imagem para a gente ter uma ideia desse contexto. Aqui a Torre Eiffel, essa avenida que era chamada Avenida da Paz, vejam só, de um lado o pavilhão alemão foi construído e do outro lado o pavilhão soviético, para a gente ter uma ideia do ambiente, né, em que foi formada essa exposição. Esse é o pavilhão espanhol, construído, portanto, durante essa guerra civil, não é?
Isso que a gente está vendo é uma réplica. Arquitetura moderna, com linhas simples, né, ortogonais, espaço altamente funcional, diferente daquelas que a gente viu, os pavilhões alemão e soviético ganharam a primeira premiação, empataram a primeira premiação. E esse um espaço extremamente moderno, os arquitetos Luis Certi e La Casa, financiamento do governo republicano espanhol. Objetivo: ajuda internacional para enfrentar essas insurreições que estavam acontecendo. Essa construção foi efêmera, né? Ela foi destruída no final da guerra. Quem foi convidado para participar disso, né? Na verdade, o governo republicano espanhol vai convocar para essa exposição os artistas mais modernos e inovadores daquele período. Um deles foi o Picasso, na frente do Guernica, que a gente vai ver, e também, dentre muitos outros, o Miró, que estava pintando, no caso aqui nessa imagem, o Ceifeiro, um trabalho que no final das contas desapareceu. Ficou o do Picasso, que a gente vai analisar. E aqui é a obra integral, né? Uma réplica da obra inteira para a gente poder visualizar e analisar. O que ele faz? Ele faz uma tragédia iluminada, vamos combinar que aqui todo mundo está desesperado, né? Pintura de dor e sofrimento, e não de um lugar específico, ou seja, ele não faz um trabalho pensando em Guernica especificamente, né? Ele vai fazer essa análise, essa expressão de qualquer parte do mundo, a dor de qualquer parte do mundo em meio à guerra, né? Uma alegoria atemporal contra a guerra, não há heróis vitoriosos, apenas vítimas, a gente vai vendo. E ele diz o seguinte: a pintura não é feita para decorar as moradias, é um instrumento de guerra ofensiva e defensiva contra o inimigo. Vamos caminhando. Essa é uma nova linguagem pictórica, né? Onde a gente vai vendo abstração e também figuração, não é? A gente desenvolve interpretações a partir de representações que ora são mais abstratas, ora são mais figurativas. Esse trabalho, a gente talvez possa dizer que culmina esse período modernista. Aqui a gente vai vendo possibilidades do próprio surrealismo. Vamos pensar que o surrealismo trabalha esse absurdo, e talvez o absurdo seja a própria guerra, o expressionismo por conta dessa dramaticidade, o cubismo, que tem a ver com esses recortes, né, que a gente vai vendo vários lados simultaneamente, né? E é vista como um exemplo, portanto, da modernidade, um cenário de ruína e ao mesmo tempo de reconstrução. Vamos caminhando. O trabalho desenvolvido em preto e branco, mais alguns cinzas, porque a morte não tem cor, segundo Picasso, né? Muita gente achava que era colorido, não, ele precisa desse preto e branco e também dos cinzas, né? A pintura e a textura, né? Com a representação de jornal, né? De papel jornal, não é? E, portanto, por que jornal? A gente vai entendendo que um jornal, no dia seguinte, ele está completamente velho. Então, o novo imediatamente envelhecido, obsoleto, sem sentido. Ele é representativo dessa, ele pode ser representativo dessa figuração, dessa ideia de que o que significa isso, né? Alguma coisa que vem como novo, como uma informação nova, estoura e ao mesmo tempo sem nenhum sentido, né? Vamos caminhando. Aqui eu coloquei essas linhas, né, para a gente poder compreender e estudar esse ambiente. Nota que eu coloquei essas linhas para a gente perceber que tem aqui uma visão interna, como se essas figuras estivessem dentro de um determinado espaço, né, com linhas de perspectiva, aqui talvez o telhado, mas simultaneamente a gente vê como que um telhado externo, janelinhas, portas. Então, simultaneamente um ambiente que mostra a visão interna e a externa. Isso é tão cubista, né? Ao mesmo tempo, eu proponho que a gente possa fazer leituras, não só de alguma coisa que esteja lá registrada, mas que a gente possa refletir sobre a nossa interioridade e a nossa exterioridade, como uma visão simbólica, talvez um pouco mais forte, né? Aqui analisando essa figura que está em primeiro plano, né? Uma figura fragmentada, uma cabeça que parece um pedestal toda destruída, né?
os braços cortados, a espada cortada, né? E como um emblema mesmo da própria resistência, né? Aqui eu fiz uma ampliação para a gente verificar que esse lugar onde ele segura essa espada que está quebrada tem uma florzinha, né? A flor como uma delicadeza comovente, aumentando o horror geral da cena, né? Possível mensagem de esperança, talvez, em meio ao caos destrutivo desses seres humanos que mostram o que seria a guerra. Aqui um outro fragmento que eu proponho que a gente veja, né? Essa representação, não é, de uma lâmpada iluminando como o olho de Horus, né, uma representação egípcia, né, que seria a luz que tudo vê. Ela está bem no centro, ela é dominante na imagem, né, e ao mesmo tempo a gente vê a luz da vela, né, uma luz elétrica que é espacialmente dominante, que pode se remeter à ciência, à modernidade também, e a luz de vela, que a gente fica pensando, nossa, mas por que as duas simultâneas, né? Elas trazem uma simbologia diferente, né? Uma grande e outra menor, trazida por essa figura, né? Que avança através da janela, duas figuras femininas, né? Juntamente com outra, que formam três, não é? O número 3 é interessante, e que traz talvez essa relação com a oração. Nota como essas figuras estão observando esse lugar, o cavalo, que a gente vai falar daqui a pouco, e como elas estão assustadas, né? Mexidas com essa situação horrorosa que está rolando aqui. A outra figura que fica então à direita, que parece que está caindo, registrando o incêndio, né, que vem das bombas, né, os braços abertos, né, o desespero que ela mostra, e essa associação que a gente pode fazer com a Guerra de Independência Espanhola, que tinha acontecido de 1808 a 1814, que foi drástica igualmente, né? Os fuzilamentos do 3 de maio do Goya. E, portanto, essa visão que possivelmente vem dessa compreensão desse trabalho de outro espanhol importantíssimo em meio a outra guerra, né? Vamos caminhando. Aqui, a mãe, né? A mãe que segura o filho morto e se coloca desesperada, né? Esse olhar que parece lágrima, né? Olhando para cima, gritando possivelmente, né? E que a gente pode associar a Pietà do Michelangelo, por exemplo, né? A mãe, né? E mostrando essa angústia e esse desespero. Vamos indo. Aqui, próxima a ela, a gente está vendo o touro, importância do touro na cultura espanhola, né? Como uma força bruta, a gente associa ao minotauro, às touradas, não é? Mostrando um arrebatamento, né? Uma impetuosidade, né? A gente pode talvez associar aos ímpetos humanos, né? Aquela força bruta, não do touro só, mas do que ele simboliza para nós, não é? O desejo humano, não é? Aquilo que no humano forma essa violência interna, né? Nota como ele observa a gente, né? Com um susto, né? Naquele momento em que beira a consciência do que acabou de fazer. E esse traseiro dele, que traz um rabo, como se fosse a fumaça, né? O fogo daquilo que acabou de ser feito. Portanto, uma construção de susto, né? Talvez olhando para nós e dizendo: o que é que nós estamos fazendo nesse momento que ele toma consciência, né? E vamos andando. Do lado dele, a gente vai vendo o cavalo, outro animal, e ainda no centro, o pato, né? Mas o que essa figura está fazendo? Eu fiz uma ampliação aqui, né? Um destaque para a gente poder ver melhor, né? Que está associado ao elemento água e ao ar, às emoções e ao pensamento, né? E o cavalo, ele mesmo, né? Que a gente pode associar como uma montaria, um veículo, não é? Mais do que isso, não só o cavalo, com esse susto, com esse grito que ele lança, né? Com essa língua que parece uma lança, né? Gritando, com esse olho que não se aguenta, esse focinho que parece muitas vezes um crânio, né? Humano,
A gente pode associar o cavalo à montaria, ao veículo, e, portanto, aquele que guia ou que é guiado pelo verdadeiro cavaleiro. A nossa simbologia pode voltar para nós, né? O quanto que nós guiamos o nosso veículo, a nossa caminhada humana, e que, na verdade, nesse momento, o próprio momento do grito, do susto, do que está sendo feito, que terrível. Bom, pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram, dê um like e fale pro pessoal que vocês estão assistindo essas gravações, tá bom? Até a próxima.